Maria Aparecida, professora da rede municipal, e vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês. Eu vou conversar sobre os índios. E essa conversa com vocês é muito importante, porque os índios foram os primeiros habitantes da nossa terra, do nosso país. E com eles aprendemos muitas coisas que nós nem sabíamos. Muitas tribos ainda têm os costumes, ainda fazem acontecer as festas, ainda se pintam em dias de festas. E eu trouxe um amigo índio. Nessa pandemia, amigo de verdade está difícil a gente encontrar, mas esse amigo aqui pode. E esse índio, ele vem com um arco e com a flecha para mostrar para vocês como eles usavam esses instrumentos para a caça e para a pesca. Eles usavam muitos outros instrumentos também, tanto para cultivar a terra, para as festas, os instrumentos musicais. E o arco e a flecha eram muito usados para caçar os animais. Eles caçavam para comer e domesticavam alguns animais pequenos, como a capivara, o porco do mato. Esses índios nos deixaram muitos legados, porque eles amam a natureza. Quando os portugueses chegaram aqui na nossa terra, tinha mais de 5 milhões de índios. Isso mesmo, muitos índios. O nosso país era habitado somente por índios. E os portugueses chegaram, e com eles muitos problemas também, porque os índios, acostumados com tudo muito natural, caçavam, pescavam naqueles rios limpinhos, sem poluição nenhuma, comiam do que a terra dava. E esses índios, eles deixaram para nós um costume, gente, que vocês nem vão acreditar, de tomar banho todos os dias. Sabem por quê? Quando os portugueses chegaram, eles ficavam em embarcações, que eram as caravelas, durante meses. E com aquele tanto de roupa, eles achavam que tomar banho, eles iam ficar doentes se tomassem banho sempre. Aí, eles tomavam banho só de vez em quando. Deus me livre. E foi isso que os índios sentiram. Um mau cheiro horrível quando os portugueses desembarcaram aqui. Aí que foram chegando perto, eles foram se afastando com medo. Por quê? Eram muito diferentes dos índios. Os índios andavam nus, se pintavam, mas não era para aparecer para ninguém, não, porque é a tradição deles. E essa aula de hoje, essa pequena aula de hoje, é para mostrar para vocês como os índios são importantes na nossa cultura e como nós temos que respeitá-los e valorizá-los. A maioria dos índios hoje, que cerca de 800 mil que sobraram, estão em muitas tribos, a maioria deles lá no Amazonas, na região norte. Tem tribos lá que nem se encontram com os brancos. Infelizmente, nós sabemos que muitos deles estão morrendo por causa da pandemia, por causa do coronavírus também. Porque os índios hoje eles vão fazer compra nas cidades, eles estudam, E aí, quando eles vão para a tribo e ficam doentes, eles precisam de outras pessoas também. Porque antigamente existiam em todas as tribos o pajé. O pajé era o curandeiro, tipo um médico da tribo. E ele cuidava com as suas ervas medicinais, conhecia tudo. Crianças, o pajé ia na floresta e pegava raiz, e pegava fruta, e pegava folha, e fazia os seus remédios. E os índios se curavam de feridas, de coisas internas também, De quando eles se machucavam na floresta, de picadas de inseto.
Esse pajé era muito sábio e todas as pessoas respeitavam. Quando os portugueses chegaram, eles também deram um nome para o chefe dos índios de cacique, né? E os índios, pessoal, eles tinham o costume de dormir em redes, eles viviam em ocas, malocas, né? Eram casas que ficavam distribuídas na tribo e no meio dessas ocas havia, e tem até hoje, né, os pátios grandes onde eles faziam as festas. Ai, gente, esse costume também nós herdamos dos índios, né? Gostar de se enfeitar e gostar de barulho, de festa. Mas aqui pertinho, em Itapecerica, tem uma tribo dos índios Pataxós. E eu achei muito bacana, né, uma história que eu ouvi da tradição do casamento dos índios. E por isso eu trouxe também a nossa indiazinha. Vou contar para vocês como é o casamento lá na tribo dos índios Pataxós. O índio casa-se muito jovem. Então, quando ele, né, na adolescência ainda, ele vê uma indiazinha e o coração pula de paixão, ele então pega uma pedrinha e joga em direção à indiazinha. Se ela gostar do índio, ela pega a pedrinha e joga de volta. Aí, o índio tem que procurar em todo lugar uma pedra com o peso da indiazinha. Se ele não encontrar, não se realiza o casamento. E o cacique fala para ele que ele tem que carregar essa pedra de uma certa distância. E ele vai. Ele vai porque a tradição reza isso. Olha, se tiver um incêndio, se tiver uma guerra, né? Porque os índios se guerreavam entre si, guerrearam muito contra os portugueses, porque eles não queriam ser escravizados. O índio não foi feito para ser escravo, ninguém foi feito para ser escravo, né? Todos têm a liberdade. Mas naquela época não era assim. Aí eles se rebelavam, não queriam mesmo ser escravos, trabalhar para o branco, para os portugueses. E aí teve muita morte, além das doenças, né, que os portugueses traziam. Mas continuando a nossa história, aí o índio carregava essa pedra para mostrar para a tribo que ele era corajoso, era valente, e ele não ia deixar de forma alguma, se acontecesse algum incêndio na floresta e alguma guerra, a sua esposa ficasse lá. Ele tinha que colocar essa esposa em segurança, então ele a carregava e a deixava num lugar seguro. Eu adorei essa história, né? O cuidado, o carinho, o amor do índio pela sua família. E isso acontece também de uma outra forma, né? Em todas as tribos, a educação das crianças. Quando a indiazinha fica grávida, né? Que ela está com um bebê para nascer, um índiozinho, ela fica separada em algumas tribos. Só depois de um certo tempo, né, que a gente fala de resguardo, é que ela volta a fazer as suas atividades. E aí nasce o curumim. O curumim é a criança indígena, eles chamam de curumins, né? E essa criança, quando ela é bem pequena ainda, ela segue o papai, se ela for um menino, para as caçadas, para as pescas. E eles fazem, né, também lindos cestos, redes. Aí esse menino vai também para a plantação, mas só no trato da terra e no plantio, porque o resto são as mulheres que fazem o trabalho. Aí as meninas seguem as mães para colher, né, os frutos, para colherem tudo aquilo que os índios plantam. Gente, muito interessante é que os portugueses, eles não conheciam o milho. O milho, que nós fazemos tantos pratos gostosos, né? Delícia, bolo de fubá, que delícia o milho cozido, o bolinho. Ai,
Mas os portugueses não conheciam, não. E os índios já plantavam milho. Plantavam e as índias iam e traziam nos cestos aquele milho, a mandioca, né? Como eu falei, e outras coisas, batata doce. Também a gente tem esse costume de comer tudo isso por causa dos índios. E quem preparava os alimentos eram as índias. Aí as meninas seguiam as mamães para todos os lugares que elas fossem, né? E a educação dessas crianças, desses curumins, gente, não era só do pai e da mãe, não. Era de toda a tribo. Todos os índios se preocupavam com a educação dessas crianças. E os mais velhos, que respeito que eles tinham, né? Que eles têm pelos mais velhos. Os mais velhos têm sabedoria. Os mais velhos trazem a experiência da vida dos anos. Aí os índios ouvem os conselhos dos mais velhos. Eles se sentam, às vezes, nesse pátio em volta, né? No meio das ocas, e eles ouvem os mais velhos contarem as suas histórias, falar das suas experiências. Que bacana, né? Nossa, essa cultura indígena nos ensina muito. Se a pandemia está nos ensinando a ser mais humanos, né? Nós deveríamos ter aprendido isso desde quando Pedro Álvares Cabral encontrou essa terra, né? Porque esses índios deixaram esse legado para nós. Então a gente não pode esquecer jamais, nem do índio, nem do negro, nem dos portugueses também, porque todos eles foram importantes. Mas eu acho muito interessante também a história da galinha, gente, porque aqui não tinha galinha, não. Os índios, eles, né, aqui tinha muitas aves e eles usavam um apito para atrair os pássaros. Gente, eles não comiam os pássaros, não. Os pássaros lindos, né? Fico imaginando como o nosso país, né, tinha bichos, aves, né? Tantas que já foram extintas. Então, esses índios tiravam as penas, mas não matavam os pássaros. E faziam cocares. As penas eram mais usadas pelos homens. Os cocares, né, para enfeitar os caciques, os chefes, todos das penas das aves brasileiras. Tenho que falar para vocês que os índios, né, além deles morrerem aos milhares, eles também foram sendo roubados. As suas terras, né, onde eles viviam, onde a terra era deles, os portugueses, os brancos, os outros que vieram foram tomando as terras dos índios. Aí, em 1967, foi criada a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Para quê? Para olhar esses interesses dos índios, para não deixar que tomassem as suas terras. Infelizmente, crianças, né, nós sabemos que a realidade é muito diferente. A gente vê na televisão os incêndios. Tem terra de índios que ainda tem ouro, tem diamante. Vão os garimpeiros para lá para poder matar os nossos índios. Então é um alerta. Vocês vão crescer, vocês vão ter muito conhecimento e vocês vão saber que esse índio é importante. E quem quiser também, né, fazer uma visita lá em Itapecerica, na tribo dos índios Pataxós, eles são muito amistosos, né, muito amigos. É uma cultura muito rica, né, muito extensa, porque são muitos anos. E tem gente que se dedica ao estudo da cultura indígena. Eram muitas tribos, umas 180 línguas. Imagina que esses índios falavam. A mais conhecida é o Tupi-Guarani, né? Muitas palavras ficaram no nosso vocabulário. Capivara, araara, abacaxi, amendoim, são palavras indígenas. Tem muitas cidades, né, que são por causa da língua, tem o nome por causa da língua dos índios. Eu não quero que vocês se esqueçam, não,
tá? Dessas coisas que eu tô falando e de buscar. Porque, olha, a memória falha, né? E aí, quando a gente vai ficando mais velho, vai conhecendo mais coisas, umas vão tomando os lugares das outras. Mas quando a gente gosta, fica para sempre. Eu peguei aqui um instrumento musical, ele chama marabá. Esses bonecos índios e esse marabá foram os próprios índios que fizeram. E eles enfeitavam esse marabá, né, com penas, com coisas da floresta. E sempre nas festas eles usavam marabá. Aqui dentro eles colocam sementes, pedrinhas, né? E no dia da festa eles pintam o rosto, o corpo, né? E faziam lindos desenhos. Os índios são verdadeiros artistas. Olha esse colar que eu estou usando. Cascas de árvore pintados. Isso também eu comprei de um índio, né? Que ele fez. Gente, muito bacana. Eles são muito inteligentes. E eu vou ensinar para vocês a fazer um chocalho, né? Que era um instrumento musical. E os índios também, gente, usavam muito flauta. É um instrumento musical que eles usavam muito. Essa flauta que a gente compra, não. Uma flauta que eles mesmos faziam. E o que eu vou ensinar para você, só um minutinho, é fazer um chocalho de coisas que vocês têm em casa. De garrafinhas, né? De vasilhinha de iogurte. E aí, só tampar aqui a boca, fechar e colocar as sementes. E a gente vai estar sabendo também, né? Da cultura dos alimentos dos índios. Olha, semente de abóbora. Aqui eu tenho arroz, feijão. Pode colocar pedrinha. E aí, é só fazer e vocês vão ter um instrumento musical. E também pode fazer um marabá com aquela garrafinha pitulinha. Vocês colocam a garrafinha de cabeça para baixo, pede um adulto para ajudar, para colocar, né, uma madeira, um cabo. E depois vocês fecham com durex colorido ou durex normal mesmo. Pode passar tinta guache na garrafinha, colocar pedaços do durex colorido. Pode passar cordão, né? E pintar. Ai, gente, criatividade eu sei que é com vocês. E aí vai ficar um lindo marabá. E quem não quiser fazer assim, faça um chocalho. Eu não falei que todo dia é dia do índio? Facilmente nos encontramos com os indígenas nas cidades, pois estão nas faculdades, nas empresas, desempenham diversas profissões. São atuantes na arte, nas políticas públicas. Devemos pensar no indígena como cidadão brasileiro. A gente vai ficando por aqui, né? Crianças, se cuidem. Beijo grande, tá? Até a próxima aula!